Fala galera, fala meninas, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal do YouTube. O tema de hoje é dores no joelho. Eu venho recebendo muito essa pergunta, recebi algumas vezes durante a semana passada. João, comecei a fazer exercício ou quero começar a fazer exercício, mas eu sinto incômodo no joelho, eu estou sentindo dor no joelho. Então é sobre isso que a gente vai tratar hoje, né? Por que isso incomoda, por que isso acontece e quais as maneiras por onde você começa. Eu vou te dar dicas práticas do que você pode fazer para começar a eliminar essa dor. Se você veio do Instagram, veio de qualquer outra rede e ainda não está inscrita aqui no canal, só clicar aqui embaixo e se inscrever, beleza? Bom, se você já me segue em alguma outra rede, talvez já deva ter visto eu falando sobre adaptação, talvez já deve estar de saco cheio de me ouvir falando sobre adaptação, mas na verdade é que o ser humano, a gente é baseado em adaptação. Então, a gente se adapta a um exercício, a uma melhor alimentação e assim o nosso corpo emagrece. A gente começa a fazer exercício, fica mais condicionado, é uma adaptação e aí a gente tem uma qualidade de vida maior. Só que para o lado negativo da coisa é exatamente assim. Então, os nossos músculos, eles também são estruturas, são umas coisinhas que são adaptáveis. Tanto é que quando a gente faz força, a gente estimula, eles podem ficar maiores e se a gente não estimula, se a gente não faz nada, eles ficam menores. E eles funcionam numa sistemática de elástico. Então é exatamente isso que acontece. Se você estica, se você alonga um músculo, ele vai se manter alongado. E se você não mexe nesse músculo, você não faz nada com esse músculo, ele tende a ficar numa posição mais encurtada, que para ele, naquele momento, é mais confortável. E é exatamente isso que, geralmente, em 99% dos casos, são as causas dessas dores, não só nos joelhos também, mas nas articulações de um modo geral. São um desarranjo, a gente pode chamar assim, da estrutura muscular, que ela acaba alterando a estrutura, às vezes, né, dependendo do nível, alterando a estrutura do esqueleto, e isso pode causar uma grande dor de cabeça. Então vamos pegar o exemplo clássico, né? Uma mulher que trabalha sentada durante 6, 7, 8 horas, está acima do peso e é sedentária. Então imagina a situação, imagina o que vai acontecer com a articulação e principalmente com o joelho dessa mulher. Como é que fica o joelho quando a gente está na posição sentada? Ele fica com o que a gente chama de flexionado, né? Ele fica dobrado numa posição de 90 graus. Então imagina uma mulher agora sentada, imagina a posição do joelho dela. Atrás da coxa existem os músculos que a gente chama de posterior de coxa, que o nome científico deles a gente pode chamar de isquiotibiais, que são os músculos que cruzam ali o quadril até o joelho. E quando a gente fica com o joelho nessa posição por horas e horas e horas e horas e horas, a gente está treinando esses músculos a ficar exatamente naquela posição, porque na maior parte do tempo, na maior parte do dia, a gente fica naquela posição. Então o músculo entende que ele tem que ficar assim, porque é esse estímulo que você está dando para ele. Então ele pensa, pô, se eu estou aqui nessa posição, tranquilo, pá, que é uma posição, né, no caso da flexão do joelho ali, ele fica ali confortável, tá tranquilo, pá, então eu vou ficar assim. E aí ele fica assim. E agora você imagina isso por horas num dia, você imagina isso em dias dentro de um mês e você imagina isso em muitos e muitos meses dentro de um ano. O que vai causar? O que a gente chama de encurtamento muscular. Você vai ficar travado, você vai ficar enferrujado se você não estica, não alonga aquele músculo. Qual que é a consequência disso na maioria dos casos? Você vai começar a sentir dor na articulação, que é a tão famigerada dor no joelho. Agora a gente pega esse encurtamento que eu acabei de explicar para você, né? Essa estrutura que ela tá ali enferrujada, tá naquela mesma posição de sempre. Aí a gente pega essa situação, vai somar com o enfraquecimento de toda a estrutura. Por quê? Porque vai passando os anos, você não faz nenhum tipo de exercício, aquela estrutura ela vai ficando
mais fraquinha, e a gente soma ao excesso de peso. Então, querendo ou não, quando a gente está acima do peso, a gente tem uma estrutura corporal e o peso corporal que a gente carrega, ele não foi feito ou não está dentro de um padrão ideal para aquela estrutura, é mais uma sobrecarga e é um peso a mais sim que a gente está carregando. Então a gente soma isso à inatividade, ao sedentarismo, a não melhorar essa estrutura, a gente soma esse desarranjo muscular, né? Então o músculo ele está tracionando, está puxando e está ficando mais curto. Por quê? Porque a posição sentada é a que prevalece durante o dia e a gente soma isso com esse peso a mais. Claro que isso vai refletir em dores na sua estrutura e muitas vezes eu estou dando o exemplo aqui do joelho e eu vou falar especificamente depois do joelho, como você pode melhorar, mas isso a gente pode levar em consideração para a própria coluna, a gente pode levar em consideração para o próprio quadril, né? Até porque geralmente os desarranjos de joelho e quadril eles têm muita ligação, porque a gente tem bastante músculo que cruza as duas articulações, então eles acabam interferindo nas duas articulações. Então geralmente essas são as causas dessas dores, né? A inatividade somado aos desarranjos musculares, somado ao sobrepeso, ao excesso de peso que essa estrutura ela não está mais suportando. Então olha só, agora que a gente somou, né, a gente pegou aí a inatividade, o desarranjo muscular e o excesso de peso. Aí supondo que você faz um trajeto, você precisa se deslocar, né, precisa usar a sua estrutura, claro, a gente se desloca, faz alguns vai e vem aí durante o dia. Por exemplo, você vai da sua casa para o seu trabalho caminhando e aí você não tem nenhum tipo de reforço muscular, não faz um fortalecimento, não faz nada disso. É claro que mais cedo ou mais tarde você vai acabar sentindo essas dores, porque aquela estrutura ela não está suportando a condição que ela foi feita e aí as dores, claro, começam a aparecer. Então, o problema, geralmente, dessas dores musculares vem desses três grandes fatores e é aí que a gente tem que atacar e tem que tentar melhorar. Por isso que eu vou mostrar para você agora 3 alongamentos e é o que eu te recomendo a fazer antes de qualquer coisa, principalmente se você não faz nenhum tipo de exercício físico, ou você começou há pouco tempo, ou você até já treina e sente dores, isso também pode ser bem interessante, para que você comece a liberar, comece a dar mais flexibilidade, comece a dar uma condição melhor para essa musculatura através desses alongamentos que eu vou te mostrar específicos para o joelho e para melhorar esse tipo de musculatura. Então, olha só, você pode pegar aqui um tapetinho, né? Eu peguei de exemplo, ou se quiser fazer direto no chão, não tem problema algum. A gente vai fazer um afastamento das pernas, então você pode afastar aqui as suas pernas o máximo que você conseguir usar de afastamento, você pode usar de afastamento. Você pode aqui utilizar as suas mãos e você vai fazer um movimento como se você fosse puxar o chão com a pontinha do dedo, coloca a cabeça entre os seus braços e você vai começar a sentir esticar atrás das suas pernas, alongar a musculatura exatamente de trás da sua coxa e também a musculatura que fica dentro da sua coxa, que a gente chama de adutor, essa parte interna da coxa. Você pode segurar aqui, contar de 15 a 20 segundos lentamente, permanecendo na posição, tá? Evita ficar fazendo movimento de vai e vem, principalmente se você for iniciante. Então permanece numa posição, você tem que sentir um certo desconforto, sentir que de fato está fazendo um alongamento nessa região que eu acabei de falar, então atrás da coxa, perto da panturrilha, um pouquinho também na coluna e dentro da sua coxa. E permanece na posição. A partir do momento que fechou o tempo, você pode voltar, dar uma relaxada, voltar para a posição normal, marcar aí de 1, 2, 3 minutos, dar uma respiradinha e repetir essa série 3 a 4 vezes para que essa região ela fique bem alongada. Um ponto importante a ressaltar nesse alongamento é que a gente também consegue trabalhar assim com as pernas afastadas os adutores, que são esses músculos da parte interna da coxa. E por que é importante a gente alongar o adutor, essa parte interna da coxa? Porque ao natural, a mulher ela tem um quadril, o osso do quadril da mulher, ele é maior do que o osso do quadril do homem. Isso é uma estrutura adaptativa porque a mulher é que gera vida, a mulher é que dá a luz. Então o osso do quadril precisa ser maior para suportar essa estrutura. E também, obviamente, né, hoje em dia existe cesárea, mas até esse procedimento ser descoberto pela ciência e pela medicina, os partos eles eram
partos normais, então a estrutura do quadril precisava ser maior para sustentar o feto e na hora que o parto fosse acontecer também pudesse passar uma criança, né, um feto pela região. Então por isso que existe essa diferença no quadril do homem e da mulher. Mas o que isso influencia no seu joelho? O que pode acontecer? Com o passar do tempo, se você é sedentário, não faz nenhum tipo de atividade física, de exercício, não se alonga principalmente, por o seu quadril ser mais largo, ele tende a puxar os seus joelhos para dentro, o que a gente chama de joelho valgo. Então a estrutura do joelho ela começa a ser puxada para dentro. Se você parar na frente do espelho, começar a reparar nas suas amigas, você vai ver que grande parte das mulheres elas tendem a ter os joelhos para dentro. E se você não tomar cuidado, de novo, ressaltando o alongamento, não fizer alongamento, não for ativa fisicamente, com o passar do tempo, os adutores, que são os músculos da coxa, eles vão puxando, vão rodando a sua perna, a sua coxa para dentro, e isso pode interferir na articulação do joelho. A articulação ela vai trabalhar de uma forma que ela não deveria trabalhar, e isso pode causar um problema no seu joelho a longo prazo. Então por isso que é interessante, a gente consegue matar aqui 2 coelhos com uma cajadada só. Além de a gente estar alongando a parte posterior, a parte de trás da sua perna, a gente também aproveita para alongar os seus adutores, por isso que é bem importante fazer esse tipo de alongamento. Pernas bem afastadas no máximo que você conseguir, faz a projeção do tronco, segura na posição, bem importante sentir mesmo desconforto para que você comece a melhorar essas regiões e pare de sofrer com essas dores no joelho. Nesse segundo alongamento, eu peguei a banquetinha aqui para dar um exemplo, mas você pode usar qualquer tipo de apoio, desde que a sua perna, o seu pé fique no lado. Você vai fazer o seguinte, você vai escolher uma perna e aí você vai apoiar sobre a banqueta, pode ser uma cadeira, pode ser aqui, eu estou do lado do meu sofá, poderia ter feito também aqui apoiado no sofá, tá? Para que o seu calcanhar fique apoiado no local que você escolher e aí você possa realizar o alongamento. Quando você apoiar o seu pé, obviamente a sua perna ela vai para cima. Então, a partir do momento que a sua perna vai para cima, ela já começa a esticar aqui atrás. E aí você vai tentar manter uma posição, quanto mais ereta, mais retinha você conseguir ficar melhor. E aí você vai projetando o seu tronco à frente, sempre tentando manter o joelho o mais esticadinho possível. E aí você provavelmente vai sentir uma puxadinha ali atrás da perna, também talvez até um pouquinho lá próximo do glúteo. Mesma coisa do outro alongamento, você permanece na posição, conta até 15, conta até 20 segundos, tenta não fazer o balanço, né? Acha uma posição que dá o desconforto, você sente que está alongando, permanece nela, conta o tempo e aí na hora que você voltar, você pode dar uma relaxada, dar uma respirada, contar aí 1, 2, 3 minutos de respirada, de descanso e repetir aí 3, 4 vezes com cada perna. Se você já estiver um pouquinho mais condicionado, quiser fazer um pouco mais, você já pode ir alternando a perna, né? Então fez um lado, aí deu o tempo, você já troca o lado, faz com o outro lado. Como um exercício que você pode fazer com as pernas separadas, né? Com um exercício unilateral, você pode ir usando essa troca aí, sem problema algum. Olha só, agora no terceiro alongamento a gente vai mudar a ênfase, então a gente vai fazer também um alongamento só para que não haja um desbalanceamento, para que a gente compense para a região da frente da coxa, a região anterior da coxa. Então a gente pode fazer o seguinte, tá? Você vai deixar um joelho aqui no apoio, pode ser um colchonete, um tapetinho, como eu falei no começo. Uma outra perna você vai colocar à frente. Você empurra o quadril, faz todo o movimento aqui do quadril, jogando o peso para essa perna que está à frente. Então a gente joga, empurra e tenta deixar o tronco retinho. Porque se você jogar o tronco para frente, vai acabar compensando um pouquinho e tirando um pouco do alongamento da perna que está apoiada. Porque a gente está alongando a perna que está aqui no apoio. Tá? Então tenta deixar o tronco mais retinho, a gente segura ali na posição e permanece também igual aos outros 2 alongamentos, 10, 15, 20 segundos na posição e pode retornar fazendo a alternância ali das pernas. E se você ainda quiser deixar esse alongamento um pouquinho mais difícil, você já está mais condicionado, já está fazendo algum tipo de exercício, a gente pode fazer a mesma posição, joga o peso do corpo para frente e
puxa a perna que é para alongar, que está apoiado, puxa com a mão fazendo mais tensão e esticando ainda mais essa musculatura para dar ainda mais mobilidade, ainda mais flexibilidade para essa região, para que ela fique de fato alongada, segurando ao mesmo tempo e apoiando ali na posição. Bom, meninos, por isso que é muito importante a gente ser ativo fisicamente, fazer exercício regular, fazer principalmente alongamentos e, é claro, melhorar a nossa alimentação, porque emagrecer vai de fato resolver mais um problema, que são as dores pelo seu corpo, as dores na articulação. Aqui a gente falou hoje do joelho, mas como eu falei antes no vídeo, muita gente às vezes sente dor também na coluna, dor no quadril. O problema é exatamente o mesmo. Geralmente, falta de flexibilidade, algum desarranjo muscular, a inatividade na região, então falta de alongamento, falta de exercício e também estar acima do peso, estar carregando esse peso a mais. Isso pode causar problemas a longo prazo gravíssimos. Porque se você sentiu ou você sente que está doendo, não faz muito tempo, aproveita que ainda essa dor ela é menor, dá uma caprichada nos alongamentos e procure aqui os meus vídeos também, depois que você melhorar um pouquinho, os meus vídeos aqui do treino em casa, os vídeos de exercício. Segue a gente também lá no Instagram, no @João Quintino, eu posto vários desafios diários, bem simples, que você pode fazer em casa, para que você consiga de fato emagrecer, para nunca mais engordar e ter uma estética muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor e acabar de vez com essas dores no seu corpo.